Paulina se surpreende ao ver Donato no portão de casa. Ela recusa-se a conversar ali e ele pergunta onde podem falar. O Dr. Barragon comenta com Heloísa que Carlinhos precisa de um psiquiatra, pois é um menino difícil e trará grandes desafios aos pais. Paulina promete a Donato que o procurará em seu estúdio e que revelará a verdade, pois percebeu que essa é a única forma de se proteger do risco que ele representa. Quando ele questiona que verdade, ela responde que se colocará em suas mãos e lhe dará dinheiro para que se cale. Depois, Paulina informa Willy que terá de demitir Viviana, mas ele não se importa. Ela garante que se fosse Leandro, ele a defenderia. Willy provoca perguntando se Leandro será o próximo amante de Paola e leva um tapa. Stella liga para Stephanie e conta que Willy e Leandro brigaram por causa de Viviana, deixando-a chocada. Willy garante a Paulina que ninguém o impedirá de ficar com Viviana e somente Viviana terá de decidir se quer ficar com ele ou não. Paulina adverte que não tolerará mais confusões na fábrica, mas ele insiste que Leandro começou. Ela afirma que Leandro tem interesse por Viviana e Willy declara que ele também. Paulina o alerta sobre o perigo desse jogo e Willy responde que já se envolveu em algo ainda pior e Paola sabe disso. Ela afirma que ele deve arcar com as consequências e lembra que a fábrica deveria ser sagrada para ele. Willy rebate que para Leandro também. Heloísa liga para avisar de um problema com Carlinhos e Paulina aflita comunica que está indo. Stephanie confronta Willy pela surra de Leandro, enquanto Piedade comenta com Adelina que a neta está perturbada. Adelina observa que Stephanie está infeliz no casamento. Piedade defende Willy e questiona o que ele vê nela. Piedade diz que Stephanie maltrata o marido. Adelina acredita que ela não pode competir com outras mulheres. Mas Piedade garante que uma mulher inteligente, mesmo feia, pode conquistar qualquer homem, basta saber como, já que todos têm um ponto fraco. Stephanie reclama de ser alvo de piadas na fábrica e Willy afirma que ela é antiquada e desagradável. Ela se defende dizendo ser uma mulher decente, mas ele rebate que mulheres decentes são alegres e encantadoras. Ela retruca chamando essas de vagabundas como Paola. Willy a culpa por buscar fora o que não tem em casa. Stephanie lembra que antes da traição era feliz e amorosa, mas ele destruiu tudo. Willy insiste que ela mude nem que seja por si mesma, pois após o divórcio não encontrará outro homem. Stephanie pergunta se ele esqueceria a Viviana se ela mudasse e ele responde que talvez, desafiando-a a tentar. Em um clube de Tijuana, Luciano nota que o dinheiro está acabando e decide voltar à capital para extorquir a usurpadora. No hospital, Carlos Daniel revela a Paulina que Carlinhos teve outra crise, recusou comida o dia todo e afirmou preferir morrer a mancar. Ele admite não ter paciência com o filho e Paulina sugere recomeçarem. Ela o incentiva a descansar, prometendo cuidar de Carlinhos como uma verdadeira mãe. Carlos Daniel lhe dá um beijo carinhoso. Em casa, Viviana declara que Leandro não tem direito de se intrometer em sua vida. Ele confidencia a Abigail que ela está interessada por um homem casado com uma das donas da fábrica. Viviana argumenta que Willy não ama a esposa, vai se divorciar e acusa Leandro de estar com ciúmes, mas deixa claro que não gosta dele. Leandro admite ter sentimentos por ela, mas garante que não insistirá. Ainda assim, por consideração a Abigail e para proteger Viviana de sua inconsequência, não permitirá que Willy a destrua. Viviana pergunta se ele causará outro escândalo e ele assegura que fará algo ainda pior. Carlos Daniel se despede de Paulina e Carlinhos. Paulina comenta com o filho que entregou um pai alegre e afetuoso e o recebeu de volta triste e irritado, perguntando o que aconteceu. O menino cabisbaixo diz que não foi nada. Paulina observa que ele não é culpado por ser um menino tenso e nervoso. Desesperado, Carlinhos implora que a mãe peça ao médico que o cure, pois prefere morrer a continuar assim. Ele exige que levem as muletas embora, ameaçando não comer mais para definhar. Paulina pergunta se ele acredita que ela, Carlos Daniel e os médicos vão ficar de braços cruzados e reforça que ninguém parte sem a permissão de Deus. Ainda assim, Carlinhos afirma que vai orar pedindo a Deus para levá-lo. A enfermeira entra com o jantar e nota que o almoço não foi tocado. Paulina adverte que se ele continuar sem se alimentar, vão precisar recorrer à sonda, o que é extremamente desagradável.
Viviana garante a Abigail que o William está apaixonado por ela, mas Abigail rebate dizendo que nenhum homem rico se encanta por uma pobretona e a proíbe de se aproximar dele. Carlinhos pede que Paulina prometa que ele nunca vai precisar usar muletas. Ela responde que não pode garantir isso, pois é necessário para o seu bem, mas concorda em falar com o médico e verificar se há outra possibilidade. O menino promete que se alimentará se ela for agora, mas Paulina impõe que ele coma primeiro. Carlinhos começa a se alimentar, deixando claro que não pretende usar as muletas. Stephanie pede que Stella fique de olho em Willie na fábrica. Stella conta que escutou Willie dizer que vai se separar para se casar com Viviana. Stephanie também pede que observe Viviana. Após desligar, Stephanie percebe que a situação é mais complicada do que imaginava. Heloísa comunica a Paulina que é essencial fazer com que Carlinhos use as muletas. Paulina ressalta que será uma tarefa difícil e que ele está em tratamento com um especialista por seu estado emocional. Heloísa lembra que não é indicado que o menino permaneça tanto tempo deitado e Paulina se compromete a enfrentar essa batalha. William entrega os cheques dos funcionários a Carlos Daniel e solicita um reajuste salarial para ele e Stephanie. Carlos Daniel promete discutir o assunto com Paola. No Texas, Douglas Maldonado confidencia a Braulio que se a senhora Bracho fosse solteira, voltaria imediatamente para pedir sua mão. Ele questiona por que Noélia e Paola se parecem tanto. Braulio pergunta se aquela mulher se chamava mesmo Noélia. Carlinhos conta a Paulina que sonhou jogando tênis com ela. Paulina sugere que ele comece a recuperação usando muletas. Leandro informa a Carlos Daniel que o valor do cheque de Viviana está acima do seu salário real. Carlos Daniel encara Willie com raiva e diz a Leandro que provavelmente foi um erro. Depois, a sós, Carlos Daniel confronta Willie. Paulina alerta Carlinhos que se ele não se levantar, seus músculos vão enfraquecer e ele acabará como um boneco. Assustado, o menino concorda em usar as muletas. Douglas reconhece que Noélia era estranha e misteriosa, decidindo escrever para Paulina, pois se curou graças à sinceridade dela, lamentando apenas que ela seja casada. Braulio comenta que foi um milagre de amor. Paulina ensina Carlinhos a andar com as muletas. Enquanto isso, William assegura a Carlos Daniel que não cometeu erro no cheque de Viviana de propósito, mas Carlos Daniel não acredita e exige que ele corrija. No corredor da empresa, Willie conta a Leda que Stephanie deixou a empresa. Curiosa, ela pergunta se ele voltou a se interessar por Paola. Willie responde que dessa vez sente atração por uma operária e Stella escuta tudo. Leda pede a Carlos Daniel um cargo como relações públicas na empresa, alegando querer ajudar. Ele promete pensar. Ela pergunta se ele está bem com Paola e ele responde que nada mudou. Leda o beija e pergunta como ele aguenta viver sem intimidade. Carlos Daniel se afasta, afirmando que não quer trair Paola. Leda insiste dizendo que Paola não merece sua fidelidade. Willie, vendo-os juntos, provoca Carlos Daniel, insinuando que não é o único a trair e avisa que corrigiu o cheque. Carlinhos aprende a andar com as muletas e Paulina comenta que o pai ficará muito feliz. Leda convida Carlos Daniel para ir à sua casa, mas ele recusa, preocupado com o filho. Leda afirma que chegou a hora de Paola cuidar de Carlinhos e incentiva Carlos Daniel a se vingar por todo o abandono. Ele responde que se o casamento fracassar, quer ficar com Leda. Douglas começa a pensar que talvez Paola tenha problemas no casamento e que pode conquistá-la. Ele admite que gosta mais dela do que de Noélia e começa a escrever para Paulina. Paulina elogia Carlinhos, dizendo que ele é o menino mais corajoso que já conheceu. Animado, ele diz que já pode voltar para casa e que Lisete vai querer brincar com suas muletas. Paulina sugere emprestar quando não estiver usando e promete que farão uma surpresa para Carlos Daniel. Rodrigo liga para Patrícia e conta que não encontra um bom emprego. Se em uma semana não conseguir, aceitará qualquer um. Patrícia sugere que ele volte, mas Rodrigo não quer ver Paola. Ela garante que Paola mudou, mas ele pede que ela não fique contra ele. Patrícia afirma que ele é sua prioridade. Rodrigo promete buscá-la assim que encontrar trabalho. Paulina liga para Adelina, que avisa Stephanie sobre a volta de Carlinhos. Stephanie se alegra pelo irmão e sobrinho, mas não com o retorno de Paola. Adelina afirma que Paola mudou, mas Stephanie acredita que ela destruiu sua vida. Ela acha que Paola colocou Viviana na fábrica para provocá-la. Adelina incentiva a se valorizar, cuidar do casamento e lutar por amor antes que seja tarde demais.
Carlos Daniel compartilha com Paulina que Leda quer assumir o cargo de relações públicas na fábrica e Paulina não vê nenhum problema nisso, deixando Carlos Daniel surpreso por ela não se importar. Ela então revela que Carlinhos tem uma surpresa. Carlos Daniel pergunta se o filho já se alimentou. Ela confirma que sim, mas a surpresa é outra e o leva até o quarto. Carlos Daniel fica impressionado ao ver o filho se deslocando com as muletas com tanta facilidade. Contudo, o menino afirma que não irá à escola usando as muletas. Paulina explica que terá um tutor particular para evitar que ele se atrase. Carlos Daniel coloca o filho para descansar e Paulina avisa que ela e ele precisarão conversar na cantina. Ao saber sobre o cheque de Viviana alterado por Willy, Paulina comenta com Carlos Daniel que isso virou um problema sério. Carlos Daniel sugere que deveriam abrir mão de Willy e Stephanie na fábrica, mas Paulina afirma que ou eles trabalham ou terão que deixar a casa. Carlos Daniel propõe demitir Stephanie, mas Paulina responde que Willy gastaria o dinheiro rapidamente. Além disso, é necessário ensinar-lhe uma lição. Carlos Daniel menciona que a fábrica está indo bem e Paulina o faz prometer que nunca mais deixará a fábrica cair. Ele garante que com ela na fábrica isso não acontecerá novamente, no entanto ela menciona que talvez algum dia não esteja mais ali para lutar pela fábrica. Carlos Daniel pergunta se ela está pensando em abandoná-lo. Ela responde que pode estar ocupada com outras prioridades e talvez ele não queira que ela continue na fábrica. Carlos Daniel pede que Paola permaneça com ele, mesmo que seja só pelos filhos. Ele lembra que prometeram no casamento que ficariam juntos até a morte os separar. Paulina afirma que também quer estar com ele até o fim de seus dias. Piedade fica feliz ao saber que seu bisneto voltará para casa no dia seguinte. Adelina informa que por enquanto ele precisará usar as muletas, mas Paola garantiu que ele se recuperará aos poucos. Adelina também conta que incentivou Stephanie a mudar e lutar pelo marido, acreditando que agora ela escutará, o que deixa Piedade contente. Stephanie reflete se deve mudar para reconquistar o marido e pede a Deus que perdoe suas falhas e ajude a não perder o Willy, pois o ama profundamente. No dia seguinte, Lalinha recebe a correspondência enquanto flerta com o carteiro como de costume. Enquanto isso, no jardim, Carlinhos e Lisete se divertem com as muletas. No quarto, Carlos Daniel admira Paulina dormindo e a acorda com um beijo. Ele informa que está quase na hora do almoço e Paulina pede que ele saia para poder se trocar. Ele pergunta por que deve sair e Paulina opta por se trocar no banheiro. Carlos Daniel pergunta se ela quer se distanciar dele e menciona que Stephanie também age da mesma forma com o marido. Ele a abraça e afirma que não há razão para ficarem afastados fisicamente. Ele então decide que nesta semana irão ao médico, pois suspeita que ela tenha inventado uma doença por estar cansada dele. Paulina insiste que ama Carlos Daniel como nunca amou ninguém. Ele responde que tem necessidades físicas e não abre mão de irem juntos ao médico. Leda planeja trabalhar na fábrica para influenciar Carlos Daniel contra Paola e afastá-la dele. Lalinha entrega a Paulina um envelope de Douglas Maldonado. Na carta ele menciona que tudo o que ela disse o tocou profundamente, agradecendo por sua cura e dizendo que sua receita vale mais de 2 milhões. Ele também expressa sua eterna gratidão e promete explicar outra coisa pessoalmente. Douglas informa que retornará da viagem no prazo combinado e levará sua lembrança no coração, assinado como sempre seu Douglas Maldonado. Ao chegar à fábrica, Carlos Daniel informa a Paulina que acabaram de ligar do banco e pergunta quando ela fez um cheque de 20 mil dólares.